Muito bem. Olá a todos, vamos começar nosso penúltimo encontro do curso R em Problemas Reais. Uma introdução. Nesse curso nós já vimos uma série de assuntos, né? Primeiramente a gente aprendeu a usar o RStudio Cloud, a importar materiais, tratar, né, minimamente as planilhas, fazer uma manipulação desses dados de maneira a construir uma base que seja útil nas minhas análises. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre como fazer um pouquinho de estatística, certo? Então, a aula de hoje é dedicada a fazer isso. E se alguém tem alguma necessidade, algum ponto que queira tratar, né, especificamente, por favor, esse encontro é justamente para a gente tirar essas dúvidas. E aí eu vou mostrar bastante disso para vocês, como a gente como eu, particularmente, utilizo o R quando eu não tenho muita segurança de qual pacote utilizar, de qual análise ser feita e como realizar esse tipo de... como ter segurança naquilo que eu estou fazendo, tá? Muito bem. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Ô Flávio, Oi? tem duas pessoas aqui, tá escrito aguardando o lobby, não sei se tem que aceitar para eles entrar aqui do lado. Ah, deixa eu ver. É Kleber, Formiga e É, Simone. a Simone já tinha admitindo e o Kleber. Pronto, obrigado. Ah, Muito bem. Então, continuando, né? Vamos ao tratamento de estatística e como a gente pode fazer isso. Quem perdeu alguma coisa, fique tranquilo que essa aula está sendo gravada, né? Então, não haverá problemas de utilização. Eu vou fechar o meu R, eu estava querendo usar o meu, mas eu vou usar... eu vou utilizar o RStudio Cloud. Vamos pegar aqui o último que eu abri. Acho que foi o Davi que me enviou. Acho que foi o Davi que me enviou um convite. De toda forma, né, eu vou utilizar aqui curso R da Wanda. Vamos ver se da Wanda eu consigo entrar. Uhum. A Wanda ainda não entrou, mas tudo bem. Vou de invasor aqui no material dela. Deixa eu compartilhar minha tela. Muito bem. Todos veem a tela do RStudio. aqui para mim tá aparecendo. Legal. Vou abrir aqui um campo vazio, né? Vou aproveitar a base que a Wanda já estava usando aqui de cotações, né? Para utilizar, como é um CSV, eu vou importar como base, com as informações de cabeçalho e importar.
Então, aqui tem algumas cotações de algumas empresas, né? Ok. Então, são alguns dados aqui. E, primeiramente, né, vamos dar uma olhada na estatística descritiva, né? Aqui tem alguns exemplos de tratamentos, né? Inferência bayesiana, redes bayesianas, métodos bayesianos, né? Então, aqui tem muita coisa para se divertir, né? E aí vai ter, né, métodos aplicados, né? Inferência bayesiana parece que é algo não usual para a gente, né? Então, algoritmos de aprendizagem, eu vou aqui, por exemplo, na distribuição normal. Então, é possível que a gente gere, né, dados seguindo uma certa distribuição normal, para quem quiser, né, de repente, fazer uma simulação usando dados potencialmente normais, né? Temos também aqui outras distribuições. Opa, o que eu queria ir era aqui, né, na estatística descritiva. Ah, então, aqui existem análises de várias formas, né? Mas o comando summary, ele já nos dá bastante informação a respeito, né? Então, o comando, vamos gerar um summary em toda essa base de dados cotações. Só antes de tudo, deixa eu ver que estrutura que tem, né? Deixa eu escrever no script que aí ele faz sugestões para mim, né? Gerando análises estatísticas. Vamos rodar o STR aqui para cotações. Então, aqui ele está me dizendo que é um data frame, então é o formato mais simples e usual para a gente tratar. E aí depois ele está dizendo que é tudo caractere, né? Justamente porque os dados aparecem com vírgula. Então, eu vou remover essa planilha e vou baixar ela novamente. Só que aqui eu quero delimitador, coma e quotes. Tá. E aqui tem um probleminha que os dados dela tá. Aqui, decimal mark tem que ser vírgula e aqui ponto. Eu vou chamar isso de dados. Vamos ver se ele vai fazer a separação correta aqui, né? Vamos ver se o semicolon vai separar para mim. Sim, separou. Perfeito. Importar. Então, agora ele fez a
conversão adequada para mim do cotações. E aí dados está aqui, né? Sendo o IBOV a última coluna, né? A primeira é a coluna de data, só não tá rodando aqui, hein? Parece que deu um bugzinho. Vamos esperar um pouquinho. A Wanda entrou aqui? Talvez a Wanda está tentando entrar. Não, a Wanda não entrou. Vou tentar de novo aqui. Decimal, coma. Isso, ok. Importar. Vamos ver se vai dar certo agora. Importei com cotações mesmo. Vai assim. Não tem problema. Vamos ver a estrutura. Perfeito, agora está tudo numérico. E aqui a primeira ele adotou o caractere, né? Então, como converter data no R. Então tá com problema de converter data. Vamos ver como que se faz isso. Então aqui tem uma sugestão, asDate, né? Eu acho que nós conseguimos fazer dessa forma aqui. Então, cotações, só para facilitar a nossa vida, vamos ajustar o data como asDate o próprio cotações data, e aí a gente vai ler como dia, mês e ano. Ele não aceitou dessa forma. asDate inar. Então vamos colocar assim. Aqui. Só conferindo aqui, vai aparecer dia primeiro, depois mês, depois ano. Então vamos só conferir como é que tá. A estrutura está no formato de dia e aqui aparece o dia, ok? Legal. Então agora vamos fazer o comando summary em todo o data frame chamado cotações. Então aqui, né, o console, pessoal, ele colocou o sumário, que é uma estatística básica, vai me trazer o menor valor, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e o valor máximo daquela coluna. No caso aqui é o preço de fechamento da BR Foods, né, da ação. A segunda coluna, né, descontando a data, tá?
não estou contabilizando a data, porque a data não faz sentido a gente analisar esse tipo de informação, e é totalmente, né, a gente tem aqui 30 de dezembro de 2020, o último dia, e o primeiro dia, dia 2 de janeiro de 2020, tá? Muito bem, então nós temos aqui outros. Então, com o comando summary, a gente tira o que a gente chama de estatística descritiva. Qual outra estatística descritiva a gente teria interesse? Né? Poderia calcular separadamente outros valores, mas acredito que aqui faltaria desvio padrão, né? Então, como calcular... vamos colocar aqui, ó, desvio padrão no R. Então, podemos aqui, por exemplo, no RPubs, que é um site também bem interessante, que costuma ter bastante coisa. Ele sugere utilizar a biblioteca tdiverse, né? Então, ele pegou o dado tradicional, que costuma vir dentro do pacote ggplot, né? E vamos ver aqui, média e mediana, isso não precisa do tdiverse, né? Se você quiser calcular separadamente, você calcula. Ops, desculpe. Se você só clicar aqui e calcular a média de... Vou colocar do Ibovespa, que é essa última aqui, é só a gente visualizar, vai ver que a informação consta aqui, né? Como aqui é uma mera representação, ele não coloca os detalhes, né, com vários números, coloca com apenas um valor representativo. Mas se você quiser utilizar esse número aqui, ele tem isso, né, com todas as casas. Tá bom? O que mais? Podemos também ter a mediana, mesmo comando. Median. Vamos calcular aqui a mediana do Ibov. Ops. Ibov. Então, apertei o Enter, tá aqui. 76.894. Então, vejam aqui que a representação foi até a primeira casa, né? Então, mas está aproximado. Bom, vamos às medidas mais dispersão que a gente não costuma ter disponível ali, né? Então, você tem o range, comando range, aliás, deixa eu já copiar esse comando lá em cima, porque depois eu só vou modificando o começo dele, tá? Mediana, range. Então, range aqui ele vai pegar, né, a variação entre o mínimo. Aliás, ele vai te mostrar quem é o mínimo e quem é o máximo, né? Aí tem as medidas de quartis, percentis, quantis, né? É só utilizar o quantil na medida que você quer. Então, se eu quero o... Se eu quiser aqui os quartis, né? Então eu pego probabilidade 0,25. Então, ele vai me dar lá justamente o primeiro quartil. Se eu quero o terceiro quartil, basta eu pegar os 75%. Então vejam que o terceiro quartil bate aqui. Se eu quero o percentil, eu quero
0,17, né? O percentil 17. Então, aqui eu clico, ele vai me dar essa informação específica. Se eu quero um percentil, basta mudar a probabilidade, tá? Muito bem. O que mais que a gente tem de... se quiser fazer o box plot, eu acho que uso o t-diverse, mas vamos tentar ver o box plot, se dá certo. Vamos colocar aqui vamos colocar duas ações. Vamos colocar PRF e JBSS. Isso daqui, pessoal, quando o comando fica muito grande, você não consegue visualizar, você pode dar um Enter, né? Não tem problema, porque enquanto você não fecha parênteses, ele continua com o comando em aberto, né? E aqui é só a cor que ele quer que apareça o bloco, tá? Vou até colocar o red aqui para vocês verem que ele vai aparecer dessa forma. Então vamos rodar esse box plot. Então ele está dizendo que a figura tem margens muito largas. Vamos tentar fazer aqui só esse. Ele está dizendo que está muito largo. Provavelmente alguma configuração aqui que ele está pedindo para eu diminuir, mas não vamos... Isso daqui é para a próxima representação, né? Então vamos deixar aqui para outro momento, tá? Se você quiser mudar a forma de representar, né, os seus dados, você pode mudar, né, para não usar método, notação científica, né, que às vezes a gente mostra. A variância usa o comando var, né? Então, eu vou apagar essa do boxplot aqui e vou colocar var, para quem quiser ver comando de variância. Então, essa é a variância. Eu posso calcular a raiz, né? Então, dessa variância e ter o desvio padrão, né? Como posso também calcular o desvio padrão sendo o SD. Então, deve dar a mesma coisa. Beleza, como pensado. Né? Se você quiser tratar isso de maneira populacional, né, a gente precisa multiplicar por aquele fator n-1 sobre n. Mas eu acredito que tem a fórmula própria para isso, né? Esse comando aqui já é um avanço, é uma função, eu não vou entrar nesse detalhe, que isso vai ser tema de próximos encontros, de próximos cursos, tá bom? De toda forma, pessoal, vocês gostariam de saber alguma estatística descritiva específica? Alguém gostaria de... como calcula, sei lá, um determinado indicador, sei lá, coeficiente de variação, né? Alguém quer saber algum indicador específico de estatística descritiva? Não? Tudo bem. Então, enquanto ninguém responde... Claro. Oi? Diga. Bom dia.
Eu queria saber por que que não existe um jeito prático da gente fazer as estatísticas descritivas dentro do R numa tabela. Que a gente tem o summary, tem o describe, tem outros comandos, mas a gente nunca acha uma específica que vai nos dar uma tabela com as principais descritivas, tipo 4 quartis, média de desvio, amplitude, essas mais básicas. Tá, mas aí o formato tabela, ele tem que ser descrito. Não existe, pelo menos eu não vi ainda algum pacote que fizesse isso bonitinho, tá? E construísse a tabela. Eu acredito que tenha, tá? Eu já vi um pessoal da biologia que utiliza um pacote que, na verdade, esse pacote é um conjunto de funções em que ele vai lá e constrói essa tabelinha toda pronta. E aí só fica faltando importar isso, esse dado. Né? Eu até devo comentar sobre isso, né? Como, desculpa, importar não, como exportar. Tá. Como exportar esse resultado para a gente utilizar isso como tabela numa redação de um artigo, por exemplo. Tá. Tá bom? Mas se der uma procurada, né? De repente aqui, né? Tabela estatística descritiva no R. Estatísticas descritivas no R, tem um aqui. Aqui vai ter que dar uma corridinha, mas é possível que tenha sim, tá? Um formato que já dê essa tabela prontinha para quem não quer utilizar essa informação. Tá. Professor, bom dia. Bom dia. Quem está falando é Kleber. Eu me inscrevi no curso e acabou que eu me ocupei no horário da aula. Eu estou assistindo, mas não estou interagindo muito, né? Sim. Existe um pacote chamado Stargazer, que faz isso aí que a colega está perguntando. Então vamos dar uma olhada nele aqui. Opa, peraí. Estou abrindo um. Pacote escreve assim, Stargazer. Tabelas com Stargazer. Aí, ó. Então ele solta a tabelinha no formato HTML, solta o summary, né? Isso mesmo. Tá Legal. vendo? Isso. Aqui ele está sugerindo usar o R Markdown para gerar esses resultados. Aqui vai ter, ó, justamente o modelo linear, que a gente vai falar um pouquinho. Olha lá, ó, já tem o Stargazer, já solta tudo prontinho, ó, que o pessoal gosta da administração. Olha só que beleza. Exatamente. Muito obrigado aí, Kleber, pela dica, que o pessoal agora de administração, agora eles vão usar. Com certeza. Tá tudo pronto. Mas então, aproveitando essa tabela, esse pacote, vamos ver se ele está disponível no amplamente para a gente abaixar, né? Ops, desculpa, pessoal, apertei alguma coisa aqui que ele começou a ler novamente. Então, eu sempre gosto de colocar um comandinho aqui que chama esse
if, que eu já fico guardado toda vez que eu precisar, ele lê para mim. Né? Ele faz a pergunta assim, ó, se não tem o pacote Stargazer, né? No caso aqui, esse ponto de exclamação é a negação dessa requisição, né? A requisição é leia o pacote Stargazer. Então, se ele não tiver instalado, instala o pacote para mim. Então, aí ele executa essa informação para mim, tá bom? E depois a gente precisa ler o pacote, depois que ele foi instalado. Aparentemente, ele foi instalado. Então, vamos agora lê-lo. Isso, olha lá. Até, inclusive, pede para citar o pacote. É sempre interessante isso, né? Quando a gente vai escrever algum artigo, na metodologia a gente costuma explicar, utilizei o pacote tal para fazer tal coisa. E aí, por exemplo, aqui ele está sugerindo como citar, né, o artigo. Então, é sempre bom utilizar essa citação para valorizar que o pessoal disponibilize essas ferramentas para a gente. Né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não sei se vai dar certo com esse type, mas vamos tentar aqui usando sem o type. Tá? E vamos colocar aqui cotações, só IBOV. Vamos ver só o IBOV, se ele roda para a gente. Ele gera Deixa eu só conferir, porque eu tô achando que tá com problema aqui. Não, tá não. Ele soltou uma tabela gigantesca aqui. Ele tá soltando uma tabela em LaTeX. Tá? Acho que tem que estar entre aspas, né? Sim. Mas eu não sei se ele vai rodar nesse formato aqui. Não. Isso daqui teria que usar um comandinho que chama rmarkdown para ele poder ler esse pacote, para ele poder ler essa informação. Então, aqui tem que seguir os procedimentos para poder visualizar isso bonitinho, tá bom? Então, é bonitinho, mas precisa ser feito com cuidado. Deixa eu só voltar aqui. Opa, de novo. Leu novamente. Vai demorar um pouquinho. Mas, enfim, boa. Depois, na próxima aula, eu vou rodar ele com cuidado e mostro os resultados para vocês, né? Se a gente for mostrar isso em rmarkdown, eu comento com vocês um pouquinho como que funciona o rmarkdown, tá bom? Se você quiser ver matriz de correlação também, tem esse comando core, né, que você coloca a relação de correlação que você quer ver. Aqui, no caso, ele está colocando 3 indicadores, né? A gente pode vir e medir correlação, só que aqui a gente tem que tirar o indicador e deixar só o data frame. Aí ele vai fazer a correlação, né, simples. Aqui, no caso, o padrão, se eu não me engano, é de Pearson. Né? Então, olha lá, o X tem que ser numérico. Então, só não pode ter a primeira coluna. Então, eu vou colocar aqui de 2 até 6, que são as colunas que têm valores. Perfeito. Então, aqui ficou um pouquinho bagunçado, mas dá para identificar, né? Ó, BRF apareceu
né, com uma correlação negativa forte com o Ibovespa, né, uma correlação, pelo menos no período estudado, né. Enfim, aqui dá para ver a correlação entre cada uma das colunas, cada linha e cada coluna. Como os nomes são grandes, né, aí acaba que não dá para ver a matriz bonitinha, mas daria para ver sim, com certeza, tá bom? E também dá para escolher o tipo de correlação, não sei se vocês perceberam, mas basta a gente colocar aqui a opção. Agora eu esqueci qual que é o... Então tem aqui, ó, method. Então você pode escolher o tipo de correlação que você deseja. Tá bom? Muito bem. Então aqui no próprio material do Stargazer, ele vai fazer a parte de regressão linear que eu tinha comentado com vocês. A regressão linear não exige nenhum pacote a ser lido de maneira básica, né? Então, aqui eu só copiei para vocês verem como funciona uma regressão linear, né? Então, o nome dessa regressão eu vou chamar de lin.reg, né? Ou linear reg, né? E aqui o LM é o comando para fazer isso, tá? Então, nesse comando eu tenho que colocar a equação, ou seja, quem será a variável dependente. E aí, os nossos nomes estão muito chatos, né? Então, deixa eu mudar os nomes aqui, que eu não lembro mais, né? Mudar nome de variável no E. Quais são as formas? Ele usa aqui call names, né? Ou esse daqui. Né? Esse daqui é o que eu mais gosto. Vamos facilitar os nomes aqui antes, que a gente está nessa luta. Então, C. Eu não lembro quais são. Então, a primeira é BRFS, BR Foods, né? BR Foods, essa é a coluna 2. E vou também facilitar o nome da planilha, que está muito chato esse cotações aqui. Tá. Então, E tô fazendo de maneira separada aqui também para vocês visualizarem, né? Então, dá uma olhada aqui. É a mesma planilha, só que aqui, ó, BRF S3, a segunda coluna. Vamos repetir esse comando aqui, só por... Daria para juntar tudo, mas só para a gente conferir como vai ficar. Então, JBSS3 vai ser a terceira coluna. Quarta coluna, Marfrig. 3 é a quarta coluna. Quinta coluna, acho que é o Minerva, né? O BIF 3. É a quinta. E depois acho que é Ibov. Isso. E a sexta coluna, Ibov. Pronto, vamos executar todos esses comandos aqui. E aí tá tudo separadinho. Se a gente rodar agora o core, vocês vão ver que vai dar uma planilhinha bem simplesinha.
Aí tem que ser novamente de 2 a 6, né? Não pode incluir a data. Olha lá, agora a gente vê a correlação bonitinha, né, de cada um com cada qual. Bem resumidinho. Vamos então à regressão linear, pessoal. Então, a regressão linear, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 variáveis, e dentro desse banco de dados, eu tenho informações a respeito de cada uma dessas variáveis. Eu preciso definir quem vai ser a dependente e quais são as independentes. É assim que funciona. Antes do tio, eu defino qual é a dependente. Então, eu vou definir, eu quero saber quem explica o Ibovespa dessas empresas que estão, né, das outras 4. Quando é todo mundo, o que a gente costuma fazer é simplesmente colocar um ponto, tá? E aí eu preciso também colocar qual é o banco de dados. No caso aqui, dados. Ele entende, né, quando você não coloca a informação data, e você coloca na sequência com que lhe é oferecido, ele entende que isso daqui é o próprio data, o próprio banco de dados que você vai utilizar. O data frame, no caso, né? Então, apertando aqui Ctrl Enter, ele foi lá e rodou a regressão linear. Então, tá aqui, é uma lista, porque tem informações aglomeradas de vários tipos. Vou dar uma visualizada. Vejam qual é a visualização de uma lista. Então, ele vai soltar aqui as informações que ele fornece, qual o tipo e os valores que estão armazenados em cada um, tá? Também posso visualizar aqui, né, com o comando summary, linear.reg. Vamos ver o summary. O que acontece com esse summary? Então, ele fornece aqui, ó, qual foi o comando executado, como estão organizados os resíduos, né? Ele fornece aqui a mediana e os coeficientes utilizados, né? Ele está apontando que todos deram significância numa regressão linear simples, né? E aí tem aqui algumas outras medidas, né? R quadrado ajustado, né? Estatística F. Eu não vou entrar nesses detalhes, né? Porque aí cabe a vocês depois analisarem, até porque eu não tenho essa grande habilidade. Tá bom? Enfim, tá aí essas informações de como rodar uma regressão simples, né? Alguém queria tirar alguma dúvida, queria saber como roda outro tipo de regressão, né? Pode fazer a pergunta que agora é o momento. Deixa eu ver aqui no bate-papo, ó, todo mundo gostou da dica do Kleber, né? Vem pouco, mas vem efetivo, né, Kleber? Você tá com a mão levantada? Você ainda quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer. Não, tudo bem, tranquilo. Quer saber alguma coisa, pessoal? Algum tipo de regressão? Análise de cluster, vamos ver se dá para fazer análise de cluster. Então, como fazer análise de cluster no R? Né? Então, você pode usar o dendrograma. Eu já vi esse K-means fazer também. Né? Então, aqui tem um Git sugerindo, né? E aí, análise de cluster, né? Pode ser, por exemplo, a mais simples de todas, que respeita a estatística, é a análise discriminante, né? O K-means é um tipo. Então, por exemplo, esse K-means aqui vai fazer. Deixa eu ver se precisa ler algum pacote antes.
Só confirmando, aqui não está falando. Vamos ver se vai rodar o K-means. Então vamos rodar o K-means no dados. Acho que vai dar problema com a data, né? Centers. Agora deixa eu lembrar. O que vai no lugar dos centers ali? Se é uma variável. Ele sugere aqui usar uma função fvis number of clusters usando o pacote facto extra para determinar qual é o número ótimo de clusters. Né? Então isso daqui você pode tentar depois. Deixa eu só ver aqui. Número de clusters desejados. Perfeito. Então eu quero 2 clusters apenas. Então, ele está falando que não conseguiu. Vamos tirar aqui o primeiro dado, porque ele tem problemas, né? Vamos deixar só os valores do preço de ações e do índice Bovespa e vamos ver o que ele faz. Perfeito. O problema era a data. Então, ele rodou aqui, ó. Colocou os clusters, né, separado, né, o primeiro cluster, segundo cluster, como eles estão organizados. Tá? Não sei se faz muito sentido, na verdade, né? Teria que olhar isso com mais calma para ver, né, como seriam essas. E eu não chamei nada, né? Então, aí aqui poderia chamar análise cluster igual e deixar isso armazenado com o nome análise cluster. Então, se eu rodar, ele vai mostrar aquelas mesmas informações e fica guardadinho aqui a lista com as informações que lhe são importantes, né? Então, total de centros, né? Número de interações, o tamanho e assim vai. Certo? Isso, perfeito. Às vezes eu não leio aqui a informação porque eu estou compartilhando a tela e eu não visualizo o chat. Mas vocês podem falar sem problema algum, tá bom? Pessoal, mais algum modelo de regressão vocês gostariam de ver? Eu vou, já que enquanto vocês vão pensando aí, podem falar, tá? Eu vou rodar um modelo que eu gosto bastante, que chama Random Forest. Então, Random Forest no R. Random Forest é um modelo que a gente utiliza, né, de inteligência artificial, que ele é baseado em árvore de decisão. E eu estou fazendo bastante força para ele ser implementado na administração, né? Porque ele é muito simples de ser explicado. E ele é um método que exige praticamente nada de requisitos para ser rodado ou mesmo de dar problemas, tá? Então, deixa eu instalar ele aqui, já vou pegando os... Vejam que o nome dele, o F é maiúsculo, é a única letra maiúscula aqui. Se não colocar esse F maiúsculo, ele não entende. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Random Forest. Então, pegou os dados. Tal. Aí, mudou os nomes. Certo, sumarizou.
Então, você pode transformar os dados em variável categórica usando o sFactor. Aqui ele está fazendo essa transformação tudo com o comando transform de uma vez só, né? E aí, substituindo algum bug nos dados com NA, né? Mas vamos ao random forest em si. Existe um comando chamado split, né? Sample split, que vai dividir os dados em duas amostras. Eu vou usar esse mesmo comando só para vocês visualizarem. Agora, terminou de instalar o Random Forest, li o pacote, né? Deixa eu ver se ele vai rodar esse comando aqui. Vamos pegar os dados. De 2 até 6. Não faz sentido a gente pegar os dados. Ele falou que não tem a função sample split. Deixa eu ver. O sample split. Se ele está lendo algum pacote específico aqui. Comando sample.split no R. Sample split. Quando ele solta a documentação, aqui no canto superior ele solta qual é o pacote. É o pacote CA Tools. Então eu não li essa biblioteca. Então, deixa eu colocar aqui também. CA Tools. Vamos ler. Enquanto vai lendo, eu preencho o dado aqui de baixo. Demora um pouquinho, né? Justamente ele vai fazer essa separação. O que diz esse comando aqui? Esse comando ele vai pegar esses dados e vai fazer uma divisão para mim, sendo 75% vai ser associado a essa base chamada sample. Ele vai anotar, né, as informações. E o train e o teste vai pegar os dados que está no sample e o teste vai pegar os dados que não está nesse sample. Tá? É basicamente isso. Então vamos lá. Li a biblioteca, sample. Ele está dizendo que esses dados não são divisíveis. Vamos ver se está faltando isso daqui. Então vamos pegar só data, vai. Porque aqui não tem problema. Ele está dizendo que tinha que ser um único. Ai, Jesus. Vamos tentar aqui. É dados, gente. Desculpa. Estou usando o nome errado. Né? Fez o sample, train, teste. Vamos ver. Não deu. Espera aí. Ele está falando que os dados não são divisíveis. Mas é porque não é data. É dados. Certo? Agora fez. Então tem 750 observações e 6 variáveis. Né? E o teste tem 375 observações e 6 variáveis. Né? Beleza. Vamos aqui no comando do Random Forest. Então, como que eu construo um modelo de Random Forest? É como se fosse uma regressão baseada em árvore de decisão, tá? Então, aqui eu quero explicar IBOV, né, a partir de todos os outros, tá? E os dados eu vou pegar a base de dados chamada train. Então, feito, já rodou o modelo, né? Ou seja, ele construiu uma árvore de decisão que vai me dar um resultado parecido com esse.
Vamos dar uma olhadinha como ficou. Então, vejam, aqui ele apareceu para mim, né, o que a gente chama como foi construída. Está baseado em 500 árvores, né? Dividiu as variáveis em duas saídas, né? E o percentual da variação explicada em 98%. Esse comando aqui talvez seja o potencial divisão aqui é de 3, um número padrão, apesar de que o nosso ele dividiu em apenas 1, né? Justamente porque a gente tem poucas, e aí 3 seria árvores construídas de maneira imediata, não seria muito viável, né? A gente está usando poucas amostras, poucas variáveis, né? Então, deixa eu ver se eu consigo forçá-lo a utilizar 2. Isso, agora aqui ele mudou, né? O comando mtry define o número de variáveis que ele utiliza no modelo, foi fixado em 2, ele aumentou um pouquinho, né? A variância explicada, enfim. E aí, depois que é feito isso, aqui, como está no formato classificação, ele conseguiu esse resultado, né? Vamos fazer a análise dos resultados nos dados seguintes. Então, vamos pegar esse modelo. Ele costuma ficar muito bem ajustado, né? Nos dados que nós temos. E aí, depois, o PRED vai nos dar uma previsão, ou seja, ele vai dar uma estimativa de qual valor seria o Ibovespa, né? Considerando os dados das outras ações, né? Daquelas ações. Ops, não é aqui. Aqui. E a gente pode utilizar uma matriz de confusão, mas para isso eu precisaria ter os dados classificados em sim ou não, né? Em binários, para poder conferir isso. Mas a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar dados 1 e colocar vamos pegar dados, vamos colocar dados ali dentro, e dados 1, eu vou acrescentar uma coluna chamada previsão, que ela é o próprio PRED, ou seja, a previsão que foi realizada. Ah, desculpa, peraí. Esse dados 1 tem que ser teste. Tem que ser a matriz teste. Perfeito. Agora a gente pode olhar dados 1 aqui e observar o Ibovespa e qual foi o valor previsto, né? Aqui, se vocês observarem, né, tá aleatório, né? Porque quando a gente fez a seleção das variáveis aqui, o sample, ele faz um sorteio aleatório. Então, isso precisava ser definido de maneira mais adequada, né, para utilizar, por exemplo, a sequência das datas. Mas aqui é só um exemplo, né, a gente não vai entrar nesse mérito. Então, para o dia 6 de janeiro, a previsão dada para Ibovespa foi de 42.215 e o que aconteceu foi o Ibovespa foi de 41.700, obviamente utilizando os dados do mesmo dia, né? Então esse resultado tinha que se aproximar mesmo.
Mas isso é um mero exemplo, né? Que a gente agora não vai discutir se está certo ou se está errado. Era mais para vocês observarem que a gente pode fazer análises com inteligência artificial em dados de administração e que isso pode ser aplicável numa série de contextos, né, e que vai ter alguns detalhes a serem analisados. Porém, do ponto de vista estatístico, rodar essa previsão aqui não há problema algum, não há requisição de dados serem normais, não tem teste de resíduo, heterocedicidade, autocorrelação serial, nada disso. Não precisa se preocupar com essas coisas, nem com endogeneidade também, né? Aqui, o Random Forest é um modelo de inteligência e ele é feito para trabalhar até mesmo com muitos dados, tá bom? Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Já são 11 horas, né? Acho que por hoje as explicações estão aí, né, de como rodar uma estatística. E no nosso último encontro a gente vai trabalhar com um pouquinho de gráfico. E aí aquele box plot eu vou trazer para vocês visualizarem, né? E também outros gráficos que são interessantes, os mais simples até algum mais complicadinho, e como configurá-los. Gráfico de linha, histograma, vamos ver se dá para ver um dendrograma também, nada muito complicado, tá bom? Bom, é isso, pessoal, muito obrigado, então. Obrigado, Camila. O Random Forest é um super modelo, eu defendo ele fortemente a ser aplicado na administração, que eu acho que é um caminho sem volta, e eu gosto muito porque ele é muito fácil de explicar, tá? Enfim, uma boa semana para vocês e até terça que vem. Um abraço.